Olá! Estamos aqui para mais uma live e esperando os amigos chegarem para que a gente possa começar a live dessa tarde, que eu tenho certeza vai trazer uma contribuição para o entendimento de nós mesmos. Olá, Rose já está conosco e nós vamos procurar entender como acontece. Olá, Fernanda, tudo bem? Fernanda Perácio. E nós vamos procurar entender a Cleciane Silva conosco também, Sueli, sejam bem-vindos, bem-vindas. O João Luiz Buarque de Guzmão, um prazer recebê-lo, João. Ney, Cleiciane, já cumprimentamos, a Rita de Cássia, nossa amiga. Sintam-se à vontade, Edenilde, para participar durante a nossa live, questionar, refletir. A Sueli está conosco, a Simone, que foi minha aluna, um prazer tê-la aqui. Muito bem. Eu queria hoje colocar um tema para a nossa reflexão, que é a questão da idealização. Idealização. Eu noto que a idealização, eu observo na minha própria vida, na minha própria experiência de vida comigo mesmo, e na experiência dos meus pacientes, ao longo desses quase 40 anos de atendimento clínico. O ser humano, vocês bem sabem, nós, humanos, nós não conseguimos aprender a realidade como um todo. A realidade é de uma amplidão e de uma complexidade muito grande. Não é? Nós percebemos essa realidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de percepção seletiva. Quando você compra um carro preto, você sai na rua e você diz, nossa, mas agora está cheio de carros pretos na rua. O que acontece? A nossa percepção ela é seletiva. Ela vai selecionar aquilo que você está vivendo. Então, nós, quando percebemos a realidade, nós selecionamos em função do quê? Das nossas crenças, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? Do processo cultural que nós estamos mergulhados, educacional. Isto forma, se você imaginar, um arcabouço interno que vai te possibilitar entender a realidade em função disto que você tem acomodado em você mesmo. Então, a nossa percepção, ela é seletiva. Ou seja, nós não percebemos a realidade como ela é em si mesma, que é altamente complexa, altamente, se você parar para pensar, ampla, diversa, mas nós vamos perceber a realidade em função da nossa trajetória de vida, em função das nossas crenças, em função do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento. Ok? Muito bem. E nós todos construímos, ao longo das nossas vidas, em função daquilo que nós vivemos, em função das nossas experiências de vida, nós construímos algumas idealizações. As idealizações, elas acontecem a partir de nós mesmos. Nós mesmos construímos, às vezes,
uma imagem ideal de nós. Puxa, eu gostaria de ser assim, como pai, como marido, como profissional, como esposa, como filha, como filho. Nós mesmos construímos idealizações sobre nós. Cada um constrói o seu eu ideal. Às vezes, é importante dizer que é um eu ideal altamente rígido, né? Que faz você brigar com você próprio. Você não se aceita com as suas limitações, com as suas possibilidades. E aí entra uma coisa muito importante, que é o processo terapêutico. Na terapia, nós procuramos, de alguma forma, ajustar, encurtar essa distância entre o eu real e o eu ideal. E como que a gente faz este ajuste? Vejam bem, às vezes nós construímos um eu ideal que ele é muito desigual do que nós somos. E nós acabamos nos rejeitando como pessoa. Então, o processo terapêutico, ele vai trabalhar em duas direções. Primeiro, ajudar você, muitas vezes, a diminuir essa idealização que você criou. E outras vezes ele trabalha num outro movimento, ajudar este eu real, você, a conquistar certas metas do seu eu ideal. Para quê? Para que a gente possa aproximar. Vamos dar um exemplo. Você tem uma idealização como pai de oferecer o melhor para os seus filhos, de procurar protegê-los, de procurar, enfim, ser um pai excelente. E na vida prática, no teu dia a dia, você tem limitações para isso. Inclusive limitações econômicas, limitações profissionais, para poder ter recursos para oferecer isso para os seus filhos que você gostaria. A melhor escola, as melhores possibilidades de trabalho. Você tem limites na sua vida. Você precisa se desdobrar no seu trabalho, você precisa se desdobrar em casa, então há limites na sua dedicação aos seus filhos. Então, como é feito o trabalho terapêutico? Então, eu muitas vezes estou com um eu ideal de pai extremamente perfeccionista, que está me infelicitando, que não está me permitindo ver quantas coisas positivas eu já estou passando para os meus filhos. Então, nós vamos diminuir um pouco esse perfeccionismo, nós vamos ver que eu estou sendo muito onipotente, que eu não sou Deus, eu sou um ser humano com limitações na minha vida. Ok? E, ao mesmo tempo, vamos dizer que eu possa fazer algumas melhoras no meu papel de pai. Olha, eu posso dialogar mais com os meus filhos, eu posso reservar um tempo em casa para sentar com eles. Então, vamos tentar ver como eu posso melhorar dentro da minha realidade a relação com os meus filhos. Quando nós estamos fazendo esses dois esforços de diminuição dessas idealizações tão altas de pai e o esforço de eu caminhar na direção de algumas metas ideais, o que eu estou conseguindo fazer? Me aproximar. O meu eu ideal do meu eu real. Este trabalho é muito que se faz no processo terapêutico. Mas eu ainda quero hoje falar de outras questões, não só sobre as idealizações que nós fazemos de nós mesmos,
as idealizações que nós fazemos das pessoas, do nosso ambiente, de quem nós convivemos, e os pontos cegos que nós vamos formar. E aí a causa de muitos conflitos familiares, pessoais. Eu gostaria de ainda cumprimentar algumas pessoas que entraram, a Edenilde, Sueli, o Ney eu já cumprimentei, a Lígia, Márcia Manta está conosco, Jorcília Augusto, Andréa Liberato, Ernestina, a Laura, Maiara, a Roberta. Prazer, Roberta, você sempre nos acompanha. E você sugeriu, a partir de um post, que a gente fizesse uma live sobre a questão da dependência. Embora esta live não é especificamente sobre o transtorno de personalidade dependente, mas esse tema esbarra um pouco naquele post. Talvez vai atender um pouco o que você estava questionando. A Maria Aparecida, Roseli, a Ciselina, Libânia, sejam todos muito bem-vindos na nossa live. E gostaria que vocês participassem. A Ernestina, ela já colocou algo muito importante. Ela disse: sou muito exigente comigo mesma. Perfeito. Você pegou, Ernestina, bem o espírito do que nós estamos falando. Esse eu ideal, às vezes, ele é altamente exigente. Ele exige demais da gente, né? De uma forma tal que é um sufoco, é uma pressão. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente se sente insuficiente, que está faltando, que é pouco, que tinha que fazer mais, não é? E pior, às vezes nós projetamos isso nos outros. Nós dizemos assim: o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha mulher, para eles eu sou sempre insuficiente. O problema não é esse. O problema é que para você é insuficiente. Porque o outro, até achar que você está numa direção correta ou não, se você está bem resolvido dentro de você, tudo bem. A questão é isso que você escreveu aí. Sou muito exigente comigo mesmo. E isso, muitas vezes, nós fazemos com a gente. E a gente sofre muito em função disto, não é? Bom, a Sueli, ela disse que está sem som. Não sei, Sueli. Eu gostaria que algumas pessoas, se não estão me ouvindo, dissessem, mas eu creio que o som está fluindo, tanto que as pessoas estão comentando o que eu estou falando, né? Mas vamos deixar. Vamos deixar ver se alguém não está me ouvindo, eu peço, por favor, que fale para a gente tentar corrigir, se necessário for, alguma questão. Tá bom? A Rose, ela também diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: exatamente isso que sinto. Como falta algo, eu sou perfeccionista em tudo. Isso, gente. É exatamente isso. A Fernanda está dizendo que o som está ok, a Rose. Então, eu vou recomendar que a nossa amiga dê uma olhadinha se ela não está precisando mexer aí no equipamento dela. Bom,
Mas o que eu quero refletir com vocês é o seguinte, que muitas vezes nós criamos idealizações de relacionamentos. Entende? Às vezes não é nem mesmo de uma pessoa ou de mim, é de um relacionamento. Por exemplo, eu crio uma idealização do relacionamento homem-mulher. Meu namorado, minha namorada, minha esposa, meu marido, meu casamento, eu idealizo como deve ser um relacionamento ideal, um relacionamento bom. Eu crio uma idealização. E, às vezes, essa idealização é muito alta. É uma idealização. Olha, eu vou usar uma palavra forte aqui dentro. Uma idealização cruel. Porque é muito exigente. Quer dizer, olha, não pode haver discussão, nós temos sempre que resolver tudo por diálogo, o nosso relacionamento deve ser assim, deve ser assado, deve ser... Enfim, eu crio uma idealização. E claro que a vida humana, nós não somos deuses. Nós podemos, até como Jesus nos ensinou, nós caminhamos nós temos o germe de Deus interior, isso sim. Mas eu sou falho, eu sou humano, eu estou aprendendo, eu estou num processo evolutivo. Perfeito? Então, o que acontece? Eu crio uma idealização de um casamento, de um relacionamento tão perfeito que esse perfeccionismo não me dá paz. Compreendem? Então, eu estou namorando, nunca está bom. Porque o meu programa de idealização ele é tão alto, o meu nível de expectativa é tão alto que eu nunca atinjo. Então, sempre está perdendo, está abaixo. Então, o que acontece? Eu acabo sempre depreciando aquele relacionamento. E, em vez de ajudar a sua melhora, o seu soerguimento, a sua recuperação, longe disso. Porque eu estou sempre depreciando. E a pessoa que convive comigo, meu companheiro, a minha companheira, o que acontece? Se sente depreciado. A autoestima cai. Cai a minha autoestima, porque eu não consigo ter essa relação ideal. Cai a autoestima do meu companheiro ou da minha companheira. E cai a autoestima do nosso relacionamento. Então, isso passa para o outro que eu estou sempre insatisfeito. Sempre você é pouco, você tinha que ser mais, você tinha que estar melhor, você tinha que... A nossa relação deveria ser melhor. Não é? A relação dos outros sempre é melhor do que a nossa. A nossa qualidade é sempre inferior, é sempre para baixo. E isto, gente, vira um veneno na minha vida. Vira um veneno. Né? E quantos casamentos não são destruídos em função dessa idealização? Quantos casamentos não são destruídos? E olha, gente, às vezes essa idealização ela é feita em coisas muito objetivas, viu? Não pense só coisas abstratas, subjetivas. Não, eu tinha que estar casado com a mulher que tivesse o corpo mais ideal do mundo. Eu tinha que estar com o homem que tivesse o corpo mais ideal do mundo.
Eu deveria estar numa relação que nunca acontecesse discussões. Eu deveria estar num relacionamento em plena prosperidade sempre. Eu deveria estar num relacionamento... Papapá, papapá, papapá. Ele deveria me trazer flores, ele não me traz flores, ela deveria... Percebe? A casa deveria estar impecável. A gente cria uma forma de desvalorizar a relação. Por quê? Porque a nossa percepção, ela procura o que falta naquele projeto de idealização que eu tenho. Uma idealização que muitas vezes nasceu na fantasia. Às vezes, eu idealizei a relação do meu pai e da minha mãe, eu achei que era uma relação extraordinária, até não foi tão extraordinária assim, mas eu fantasio que foi. Não, foi fenomenal a relação, e nem foi. Então, eu fico me comparando com essa idealização que eu criei. Outras vezes, o relacionamento do meu pai e da minha mãe não foi dos melhores. Houve muitos problemas no relacionamento. Então, o que eu faço? Eu crio uma idealização do que deveria ser a relação do meu pai e da minha mãe. Eu não consigo ter uma visão generosa com a relação deles. Dizer, olha, eles fizeram o que eles puderam. Claro, eles não são perfeitos, eles são humanos, eles construíram a vida possível. Mas, puxa vida, vamos olhar os frutos que eles deixaram, os filhos, os exemplos bons que eles nos deram. Agora, eles tiveram falhas. Ser mais generoso com os meus pais. Não, mas eu jogo para baixo tudo que eles fizeram e eu crio uma idealização de como deveria ser o meu relacionamento. Eu crio um nível de expectativa altíssimo que eu nunca consigo atingir. Percebe? Pelos mais diversos motivos, às vezes nós criamos essas idealizações e elas nos fazem muito mal, acabam depreciando muito as nossas construções. A Rose diz assim, e aí desanda tudo. Verdade, Rose, e aí desanda mesmo. É como maionese, passou do ponto, não é? A Patrícia está nos dando boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Bom, essas idealizações, elas também vão para o relacionamento pais e filhos. Às vezes a gente, com o pai, a gente cria, como mãe, uma idealização. Pelo mesmo motivo que eu falei há pouco do relacionamento homem-mulher. Às vezes você teve uma relação com o teu pai extraordinária e você idealiza que com o seu filho vai ser da mesma forma. Né? Você imagina, puxa, eu tinha uma relação tão boa com meu pai, uma relação tão amiga, nós estávamos sempre juntos, nós planejávamos a vida, enfim, nós éramos muito amigos um do outro. E eu idealizo que eu vou ter essa relação com meu filho. Mas meu filho tem outras questões, eu tenho outras questões, às vezes não há uma afinidade como eu tinha com meu pai. Mas não é por isso que não tenham coisas boas na relação com meu filho. Apenas é diferente, apenas talvez não tenha esse nível de afinidade espiritual que havia com meu pai. E aí eu começo a depreciar, desmerecer. Ou eu como filho também, né? Eu crio uma idealização do como deveria ser a relação com meu pai, e essa relação não bate com a idealização que eu criei e eu passo a depreciar. Tá,
Uma coisa é a depreciação, e nós estamos vendo os efeitos colaterais da depreciação. Baixa estima, baixa autoconfiança, pode acontecer uma quebra no relacionamento, as pessoas se sentem rejeitadas, e aí vai. Mas tem um outro mecanismo que eu queria conversar com vocês também. Às vezes, não é que nós depreciamos aquela relação que não está batendo com a nossa idealização. Às vezes, nós vamos justamente para o contrário. Nós começamos a construir fantasias. Então, a pessoa me frustra na idealização, né? Vamos imaginar uma relação de um casal. A pessoa me frustra, eu tenho, por exemplo, uma fantasia, eu tenho uma idealização de um relacionamento em que a pessoa é fiel comigo, é honesta, é sincera, a gente troca experiências, somos muito companheiros, amigos, eu tenho uma idealização. E a pessoa me frustra. E aí o que eu faço? Eu nego. Na hora eu discuto, etc., mas eu digo, eu exagerei, coitada, ou coitado, ele agiu assim, porque não é bem assim. E eu começo a negar, recortar. E dali a pouco é como se eu esquecesse o que aconteceu. Para poder manter, para poder suportar que o meu relacionamento real não está tão distante do meu relacionamento ideal. Porque, olha, gente, quando há uma diferença entre eu ideal e eu real, o relacionamento ideal e relacionamento real, quanto mais a distância, mais vai produzindo ansiedade. Então, às vezes, é muito alto, a ansiedade dentro de mim é muito grande, porque eu vejo que está havendo uma diferença muito forte, e a partir daí eu não suporto. Então eu começo a mentir para mim mesmo. Eu começo a me auto-enganar. Como que achando que aquela relação é o que ela não é. Eu não encaro a realidade. Outras vezes eu me culpo, quando a culpa não é minha. Entendeu? A questão é que o outro está numa outra, os jovens diriam hoje, está numa outra vibe. O outro está numa outra vibe, o outro tem uma outra personalidade, ele tem, às vezes, falhas de caráter, ele tem certas dificuldades. Eu não vou conseguir, como o caboclo fala, o caipira fala, eu não vou conseguir dar nó em pingo d'água. Tá certo? Por exemplo, eu me caso com uma pessoa que não tem certos valores, como fidelidade, lealdade, e, de repente, a pessoa não é fiel comigo. E eu vou me culpar por isso? Mas como? Isso é o valor da pessoa. Eu não tenho culpa alguma. Diferente quando acontece uma infidelidade pontual. Não é? A pessoa está num momento difícil da vida, não sei, aconteceu lá uma dificuldade, isso é outra coisa. Mas quando a pessoa tem uma falha de caráter, quando a pessoa ela não tem esse valor, e eu começo a negar isso. Eu começo a confundir a minha cabeça. Então, ou começo a achar que eu sou culpado. Acho que eu não estou fazendo bem, então eu quero fazer mais pelo outro. Se eu fosse melhor. Vira uma loucura.
Isso a gente nota mesmo na relação entre mãe e filho, mãe e filha, não é? Pais e filhos. Mas você constrói uma idealização, aquele filho não se encaixa e você começa a entrar em culpa. Acho que eu não fui um bom pai, acho que eu não fiz isso, acho que eu não fiz aquilo. Então, o que eu espero, gente, com essa nossa live, com essa nossa reflexão? Que a nossa percepção ela possa ampliar. E a gente possa parar de se cegar pelas nossas idealizações. Que a nossa percepção se torne mais ampla. Que a gente consiga perceber melhor o que está acontecendo na nossa vida. Em nós mesmos, no outro, que está próximo de nós. Nas relações que nós estabelecemos. E que a gente possa discernir a realidade que eu estou vivendo e as minhas idealizações. Porque, às vezes, essas idealizações nos cegam, distorcem a nossa percepção. Para que aí, sim, eu possa fazer os ajustes necessários na minha vida. Eu gostaria agora que vocês pudessem também refletir. Eu vou ler algumas coisas que estão sendo colocadas aqui. Olá, Viviane Burato, um prazer tê-la aqui, viu? A Ciselina, ela fala que criar expectativas foi o erro dela. Olha, Ciselina, isso é uma coisa que nós todos, às vezes, criamos, viu? Eu me incluo. A gente cria realmente, isso é humano, a gente constrói expectativas, não é? E a gente não consegue ver que essas expectativas não são possíveis. Não é? Mas só o fato de você estar tomando essa consciência, puxa, isso é uma maravilha. Está de parabéns. A Ernestina, ela diz assim, li muitos livros de conto de fadas. Acho que tentei vê-lo em minha vida. É verdade, Ernestina. O conto de fadas não aconteceu e a frustração de vida ideal não ocorreu, é verdade. Às vezes a gente constrói uma idealização que lembra até um conto de fada, não é? E a vida real não responde a isso que a gente gostaria. E faz parte do aprendizado da vida a gente aprender a lidar com a vida como a vida é, né? Isso é um desafio e tanto. A Fernanda, ela está colocando aqui o seguinte: acredito que muitas vezes idealizações nascem numa fantasia, e principalmente na infância, onde a criança absorve dos adultos as ideias dos príncipes e princesas, com seus casamentos perfeitos, como se a vida fosse um conto de fadas. Já na fase adulta, a pessoa se frustra, a pessoa frustra esse ideal. Perfeito, Fernanda, eu acho que está correto. A gente, às vezes, cria essas idealizações excessivamente. Às vezes, a nossa educação, ela não nos prepara para a vida real, ela nos prepara para uma vida imaginária. A gente nota muito o que você está falando, Fernanda, assim, até na vida profissional. Né? Eu noto isso. Às vezes, as pessoas elas discutem muito o ideal, elas não vão para o real. Às vezes a gente tem problemas reais que a gente precisa resolver aqui, e as pessoas estão divagando, idealizando,
não é? Falta, às vezes, um senso prático na vida. E a gente, para poder mexer na prática da vida, pôr a mão na prática e resolver o problema, talvez não da forma ideal, mas da forma possível, a gente precisa sair desse conto de fada ideal. Eu me lembro de um médico, agora eu não estou me lembrando do nome dele. Eu acho que eu já até contei essa história. Se eu contei, a gente chove um pouquinho no molhado, mas é bom para... diz que a mãe da aprendizagem é a repetição. Contam que eu não me lembro o nome dele, era um cardiologista e ele estava fazendo uma cirurgia, um cirurgião, e ele estava fazendo uma cirurgia no coração de alguém, e nesse instante houve um sangramento muito grande que ele não estava conseguindo controlar esse sangramento. Ele usou das ferramentas que ele dispunha no hospital e o que ele conhecia. Mas esse sangramento era de uma artéria lá, ele não conseguia evitar. E tudo levava a crer que aquele paciente ele iria vir a óbito. Nessa hora, ele teve um senso prático e ele pede para que uma das enfermeiras, instrumentadoras, uma pessoa que o assistia no ato cirúrgico, arrumasse para ele uma cola, tipo uma cola Super Bonder, coisa parecida. E essa pessoa vai, consegue, não sei, e traz. E ele usa a cola Super Bonder. E, de repente, o sangramento para. E essa pessoa sobrevive. Esse ato desse médico desencadeou uma série de pesquisas, né? E hoje vocês sabem que o processo de colar certas cirurgias, inclusive na área odontológica, cortes internos, estão sendo feitos hoje à base de cola. E de uma substância muito semelhante ao que você tem, por exemplo, numa Super Bonder. Por incrível que isso possa parecer. Né? O que eu estou querendo dizer com essa historinha? Que esse médico ele teve um senso prático de solução. Ele não ficou sequestrado pela idealização. Ou seja, ele pensou no que era possível fazer no mundo real. Não adianta eu ficar pensando numa possibilidade imaginária. Eu tenho que pensar na possibilidade real, o que eu tenho à mão. O que eu tenho à mão é isso. Eu já tentei outras possibilidades, não funcionou, me veio à mente isto, eu vou tentar isto. E deu certo. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender a fazer mais na nossa vida. Talvez não seja tão bonito, aparentemente. Mas o médico sofisticado, o hospital vai usar uma... Talvez não seja tão bonito, tão incrível, tão sofisticado, mas é o que é possível ser feito e é o que deu resultado. Olá, Márcia, prazer tê-la aqui. A Márcia está dizendo o seguinte: pior para si é sempre a pior mentira. É verdade, Márcia. Às vezes, para que a gente não veja aquela realidade, ou aquele engano, ou aquela situação que está tão desigual ao nosso ideal de vida, que nós criamos, a idealização, nós começamos a mentir para nós. Nós negamos e nós nos sujeitamos a uma relação, às vezes, de profundo desrespeito. Às vezes com um filho, às vezes com uma filha, às vezes com uma esposa, com um marido, com um pai, com uma mãe,
a gente, por não conseguir ver a realidade, a gente se submete a situações de muita dor, que a gente só se liberta quando, entre aspas, cai a ficha. Eu digo, opa, agora eu vi o problema. Epa, que é isso? Está me saindo muito caro. Eu estou pagando um preço muito alto na vida de desvalorização, de autodepreciação, para eu manter uma pseudo-idealização. A Ciselina diz assim, preciso muito, está aí meu erro. É isso, Ciselina, o que nós queremos nessas lives é exatamente a gente poder refletir e ter os insights. Me parece que você teve um insight agora. A gente ter certos insights, perceber certos processos para que a gente evolua, para que a gente melhore. A Maria Ivete diz boa tarde, Maria Ivete. A Joana Dark entrou, seja bem-vinda, Joana Dark. Patrícia Costa diz o seguinte, o problema é que eu, quando gosto, eu gosto muito e acabo demonstrando de maneira errada. Sempre cobro atenção na mesma medida que eu dou. Patrícia, isso é um outro erro que eu diria humano, não é? Às vezes, a gente espera que o outro ele vá ter o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma forma de expressão. Mas é a forma de expressão, às vezes o outro está gostando muito também. Só que ele tem uma forma de expressão que é diferente da minha. Né? E eu acabo cobrando que o outro atue da mesma forma que eu atuo. Né? E o amadurecimento vai fazendo com que a gente, através dessa autocrítica que você está fazendo, você já amadureceu muito para estar fazendo essa autocrítica. Tenho certeza disso. Através desse nosso amadurecimento, a gente começa a atuar de uma forma um pouco diferente. A gente, opa, eu estou querendo que o outro seja eu mesmo. Não, o outro é o outro. Isso não é contra mim. Olha, aí você observa, né? Puxa, ele age assim também com a mãe, ou com o pai, ou com a irmã, ou com não sei quem, ou com... É a forma dele. Eu não vou personalizar, eu não vou trazer isso como se fosse uma desvalorização a mim mesma. Compreende? Então, aí eu começo, a placar um pouco. É a forma dele de ser. Claro que se estiver muito defasado, eu estiver muito insatisfeita com essa forma, não vai ser possível o relacionamento. Eu vou ter que procurar uma outra relação na minha vida. Mas, às vezes, quando eu consigo entender que aquilo não é contra a minha pessoa, que aquilo é o jeito do outro, que aquilo não significa desamor, que eu acabei construindo uma crença de que para ser amor tem que ser assim, 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 assim. A pessoa tem que estar toda hora me dizendo que me ama, a pessoa tem que estar... Né? Eu tenho essa crença que amor é isso. E o amor para o outro, às vezes, não é dessa forma. Ele não precisa falar, ele está junto. Então, quando eu consigo elaborar, já dá para a gente estar junto. Eu entendo que a forma dele viver amor, expressar amor, é diferente da minha. Entendeu? Não tem o jeito certo de amar. A gente tem algumas noções básicas. Amor implica em respeito, em ser verdadeiro, você tem algumas em honestidade. Agora, a forma de expressar esse amor varia muito de pessoa para pessoa. Né?
A Francisca, ela diz assim, aprender a conviver com a pessoa real é libertador, mas isso requer tempo. Nossa, Francisca, você foi agora, como os jovens estão falando, na veia, não é? Você foi no ponto, é isso mesmo. Quando você saca como a pessoa é, quando você consegue conviver com a pessoa real, quando você para de mentir para você mesma ou para você mesmo, né? Idealizando, você se liberta. Eu acho que você foi... Essa tua frase aí está maravilhosa. Gilmar Reis entrou, seja bem-vindo, Gilmar. A Fernanda, ela está dizendo assim, uma amiga minha casou com o ex dela, sem estar apaixonada. Ela me disse que tinha o sonho de fazer a festa de casamento. Isso também seria uma idealização? Não sei se eu entendi direito, Fernanda. É uma amiga que ela se casou com um ex dela. E ela não estava apaixonada. Mas ela disse que tinha o sonho de fazer uma festa de casamento. Então, eu acho que, às vezes, Fernanda, a gente cria idealizações. E, como eu falava há pouco, não é coisas tão complexas. Às vezes são coisas até relativamente simples. Eu acho que o meu casamento, para ser válido, precisa ter uma festa de casamento. Às vezes. Às vezes nós criamos uma idealização do tipo, eu acho que a pessoa deve agir assim, 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 assim. Quando ela chega do trabalho, dessa... A gente vai criando essas cenas dentro de nós, a gente vai produzindo quase que um filme, né? Um roteiro do que é o casamento ideal, do que é o amor ideal, do que é... E eu fico tão assim... escravizado por essas imagens idealizadas, que eu já não curto mais a coisa em si mesma. Essa coisa em si mesma, eu já não estou mais nem aí. Mas eu preciso reproduzir essas cenas. Eu acho que isso acontece. A Rita diz, sabedoria diante dos acontecimentos. Isso, doutor. Eu diria que essa sabedoria, Rita, tem muito a ver com a maturidade que a gente vai aprendendo aos poucos, né, na vida. Aos poucos, né? E às vezes a gente dá as nossas escorregadas, a gente, de repente, cria lá uma nova idealização, surge sobre o outro, e a gente precisa puxar um pouquinho a orelha e dizer, epa, para com isso, o outro é o outro tem a vida dele, né? O fato dele querer viver a vida dele de uma maneira desigual da tua vida não significa que ele não te ame ou não significa que ele esteja errado. Ele tem o caminho dele. Agora, cabe também a você dizer, olha, meu querido, desse jeito, ou minha querida, desse jeito, não bate com o que eu... Então, eu me afasto ou mudo a minha maneira de agir. Posso até continuar me relacionando em novas bases. Não é? Obrigado, Ciserina, de você estar gostando da nossa live, viu? É verdade, a vida ela tem uma turbulência muito grande de acontecimentos, e, às vezes, essa turbulência muito grande de acontecimentos ela faz com que a gente não elabore as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Daí a importância da terapia, né? Para você poder elaborar o que está acontecendo na tua vida. Porque essas coisas desencontradas que ficam dentro de nós, às vezes nos fazem sofrer muito. Olá, Maurício, seja bem-vindo. Wellington, também.
a Val, Marlene, boa tarde, Marlene. A Maida Maria, seja bem-vinda, Maida. Boa tarde. Que bom, Ernestina, que nós voltamos, né, com as lives, né? Foi muito bom. Então, meus queridos, minhas queridas, conclusão para que a gente possa agora sentar com calma, cada um, e pensar um pouco, né? A questão da idealização. Em primeiro lugar, não é errado idealizar. Em primeiro lugar, vamos pôr isso na base das nossas discussões. Todos nós criamos idealizações. São metas, etc. O problema é quando a idealização ela é muito rígida, ela é muito perfeccionista, ela fica muito acima do teu mundo real, a um tal ponto que você começa a rejeitar e desvalorizar esse mundo real. Se você tiver uma idealização, que eu vou chamar de uma idealização, pronto, já voltamos. Se você tiver uma idealização saudável, do tipo, olha, eu quero prosperar na minha vida econômica, na minha vida profissional, eu quero melhorar minha relação com meu marido, isso é positivo. Eu quero atingir certas metas afetivas, profissionais, isso é positivo. Isso não tem nada de errado, não é verdade? Nada de errado. Mas quando fica exageradamente distante e você tem um perfeccionismo muito grande e você se culpa muito por estar nessa distância, aí essa idealização ela pode gerar um prejuízo na tua vida. Afetar a tua autoestima, a tua autovalorização, fazer você não reconhecer o valor do outro e depreciar os relacionamentos que você tem à tua volta. Uma outra coisa que nós vimos é que nem sempre é depreciação. Às vezes, nós negamos, nós não conseguimos enxergar as dificuldades ou os embaraços, ou que aquela pessoa não corresponde à nossa idealização, ou que nós não estamos conseguindo corresponder. Ok? E aí eu começo, a partir disso, mentir para mim mesmo, me auto-enganar, ou me auto-culpar. Isso não é legal. Isso vai também trazer sofrimento. Mostramos também o seguinte, que a terapia é o espaço para você discernir o que é real e o que é ideal. E como a gente pode fazer os dois movimentos para aproximar o real do ideal. Num movimento, eu me torno menos rígido, menos perfeccionista, me aproximo mais do meu mundo real, aceito mais a minha realidade, embora eu possa ter as minhas metas. E no outro movimento, eu me fortaleço para atingir as minhas metas. Este equilíbrio faz com que a minha vida se torne muito mais calma, diminua a ansiedade, diminua a depressão, porque às vezes a gente deprime. A gente começa a se culpar e deprime. Não é isso? Vamos refletir em tudo isso com calma. A aprendizagem ela tem sempre dois pontos importantes. O primeiro ponto, você entende. Isso não significa que você aprendeu a coisa. Você entendeu
A grosso modo. Aí você senta, pega às vezes uma caneta, um lápis, uma folha de papel, sozinho, sozinha, e tenta refletir isso na tua vida. Como estão as minhas idealizações? Como está a minha vida real? Será que eu idealizei muito meu filho, minha mulher, meu marido, minha filha, meus pais? Você desenha lá no papel, reflete, revê. Será que eu sou muito perfeccionista? Eu me exijo demais, as minhas idealizações me exigem demais. Será que eu estou negando certas coisas que são meio óbvias, porque eu tenho uma idealização muito forte? Aí você com você mesmo, ou com você mesma, uma folha de papel, fazendo alguns desenhos, escrevendo algumas coisas, aí você está realmente aprendendo. E você vai, a partir daí, desse aprendizado, produzir mudanças na sua vida. Dedique-se um pouco a isso, medite, arranje um tempo. E olha uma dica, faça isso antes de você dormir. Não durma e para fazer isso amanhã. Tá? Porque se a gente não elaborar essas coisas antes de dormir, quando a gente dorme, a gente faz uma verdadeira faxina no nosso cérebro. E muita coisa é tirada dessa memória que fica próxima do sistema límbico, que é uma memória mais provisória, e não vai para a memória que fica no sistema do córtex, que é uma memória mais longa. Então, procura aprender, porque quando você aprende, é como se você sinalizasse que essa memória é importante você guardar na tua vida. Essa é uma dica, tá? Que é importante. Rose Marques diz, mesmo que ame muito, não podemos podar o outro. Tem que existir um respeito de ambos no espaço de um e de outro. Rose, isso é o ideal. É que muitas vezes a gente não consegue ser tão perfeito. Edilson, boa tarde, Edilson. O meu irmão Edilson está saindo de um relacionamento de 4 anos. Partiu da parceira a decisão. O que o senhor poderia aconselhá-lo a partir de agora para ele seguir em frente? Eu diria, Edilson, assim, procure entender primeiro. Entenda, busque entender. Entender o que você está sentindo, se está tendo dor em você, entenda a sua dor, compreenda. Se você conseguir entender o que fez quebrar esse relacionamento, é uma hipótese, às vezes você não tem certeza. Procure compreender, né? Se você conseguir entender o que está fazendo essa quebra no relacionamento, isso é interessante, isso vai te ajudar na tua vida. Se tiver muito doloroso isso para você, se você estiver sofrendo muito, procure uma ajuda terapêutica. Não é? A terapia é um espaço onde há sigilo, respeito, para você examinar, para você compreender. Às vezes, a maior dor que nós temos é de não entender o que está acontecendo. Então, tentar compreender, tentar aceitar essas emoções, né? Verificar se é uma coisa que não tem realmente reversão, ou se a gente precisaria, se ainda há uma brecha para a gente conversar, para a gente desfazer algum mal-entendido. Tudo isso precisa ser ponderado com calma. Entende? Com calma, com tranquilidade. Então, se precisar, busque ajuda. Esse é o meu conselho sincero do meu coração para o coração do Edilson. Muito obrigado, Ciselina, muito obrigado.
Sandra Lúcia, Lucilene, Edivânio, Carmen. Gente, um abraço para todos vocês. Foi ótima a nossa live. Gostei muito do que nós aqui discutimos, das intervenções de vocês. Essa live, mesmo para quem entrou agora, ela vai ficar na minha linha do tempo. Então, vocês podem voltar a assistir, voltar a refletir. Quem não pegou, quem pegou só um pedaço, vai estar aí para a gente poder continuar vendo, tá? Gratidão por vocês terem participado, gratidão por vocês estarem aqui. Se vocês puderem compartilhar essa live para que ela atinja um número maior de pessoas, que um número maior de pessoas possam se beneficiar, eu vou ficar muito feliz e muito grato a vocês. Patrícia ainda está falando aqui uma coisa interessante. Ressignificar a pessoa que a gente idealizou é a melhor forma de seguir em frente. Verdade. Fernanda, a live maravilhosa. Vocês são maravilhosos, Fernanda. A Sandra Lúcia, um abraço, Sandra, saudades. A Lucilene, Edivânio, Carmen, Eric Amarão. Um abraço para todos vocês, meus queridos. E nós voltaremos em breve com uma nova live. Grande abraço. Até a próxima.